E também hoje teve o caso da Marielle. Inclusive, pelo que eu vi num comentário aqui no chat, alguém falou assim, caramba, vocês viram a reportagem do Jornal Nacional? Então acontece isso, né? Nós estamos ao vivo aqui e não assistimos, né? Mas pelo visto, o Jornal Nacional deve ter mostrado algum elemento novo, porque teve uma operação policial hoje, né? Tipo, como é que era na Lava Jato, né? Uma etapa, né? É isso aí. Então hoje tiveram prisões, teve uma prisão e tal, teve um novo desdobramento aí do caso da Marielle. Só que tem 5 anos já, né, cara? Da morte dela. O tal do... Aí parece que de hoje a maior prova é não é testemunhal, né? Foi uma delação premiada. É o que? Seria a prova testemunhal, né? Sim. O principal elemento talvez seja por aí. Aonde eu quero construir o raciocínio com vocês? Cara, 5 anos, já apareceu prova documental, que são as imagens, já foi feito todas essas reproduções simuladas, já foi feito um monte de coisa, e não consegue se bater a exatidão da autoria do crime, cara. 5 anos já do caso. E olha que, se tem um caso que a máquina do Estado, a máquina estatal foi utilizada para poder descobrir. Você que é do Rio, né, Lamelão? Não sei o que você pode contribuir. Tem uma questão técnica interessante para a gente, no caso da Marielle, por exemplo. O que acontece? Os tiros ocorreram num carro que estava ao lado, certo? Então, aparentemente, não teve contato dos autores ali no carro, no corpo. Então, ficaria difícil, por exemplo, a gente procurar, por exemplo, elementos de DNA ou de impressão digital no local de crime. O que ficou ali foram os estojos, certo? Então, o que tem mais próximo de contato entre os autores e os elementos criminalísticos encontrados no local de crime são os estojos. E o estojo, aparentemente, seria interessante para encontrar, talvez, uma impressão digital. O pessoal vai perguntar em casa. E a gente estava falando muito de impressão digital no início aqui, então algumas informações técnicas importantes. A impressão digital, ela é 99% água, então ela se desfaz facilmente. E ela depende muito da superfície de contato. Que para você conseguir afirmar que uma impressão digital pertence a alguém, você precisa fazer ponto de confronto entre essas impressões, né? A que você colheu e a dessa pessoa que você quer encontrar. Então, por exemplo, cada um de nós tem alguns desenhos característicos ou minúcias que fazem com que nossas impressões digitais sejam exclusivamente nossas, certo? Elas são formadas lá no 6º mês de gestação, que depende muito da movimentação do feto da barriga da mãe, o que torna ela exclusiva. Para você dizer que uma impressão digital é de alguém, você tem que ter em média ali mais ou menos 10, 11, 12, dependendo de algumas literaturas dizem que um pouco menos, mas ali em média, tá? Só para galera ver, média 10 pontos ali em média, digamos assim, de confronto. E no local de crime, não é bonitinho que nem é na necropapiloscopia, que você vai encostar em alguma superfície e vai estar lá bonitinho todas as minúcias. O local de crime é uma impressão, parte de uma impressão em cima da outra. E o grande problema do estojo é o seguinte, as impressões digitais você consegue encontrar elas em superfícies lisas. O estojo é uma superfície lisa? Sim. Mas o grande problema do estojo é a superfície de contato. Então, quando você encosta no estojo, você está deixando poucas minúcias ali suficientes para confronto. Certo? Então, por mais que, por exemplo, você possa usar um software 3D, né, que faz com que o estojo, por exemplo, fique paralelo num plano, né, para você botar numa chapa e tentar procurar minúcias, é muito difícil encontrar minúcias suficientes para gerar convicção. Então, nesse caso, em impressões encontradas em estojo, o máximo que você consegue, né, em grande parte das vezes, é você excluir pessoas por essas minúcias encontradas. Então, o grande problema da Marielle foi, para você encontrar autoria em relação a elementos criminalísticos no local de crime, é que os tiros ocorreram à distância e o único ponto de contato entre os autores e a cena do crime seriam os estojos, que tem baixas superfícies de contato ali para você conseguir encontrar uma impressão. Então, assim, às vezes você vê uma quantidade pequena de vestígios que não são suficientes para você chegar a uma convicção. Porque a gente tem parâmetros que a gente tem que seguir, né? Pra gente poder dizer se aquilo é aquilo ou não é aquilo, né? Um papiloscopista, para ele dar um relatório falando tal impressão digital pertence a tal pessoa,
ele tem uma quantidade mínima de pontos característicos que ele tem que achar numa impressão digital. E um estojo, para quem não sabe o que é estojo é aquela parte metálica de um cartucho, de uma munição, é aquela parte que fica para trás. O projétil, né, sai pelo cano da arma, atinge a vítima, o que é ejetado da arma, se for uma pistola, um fuzil, ou que fica no tambor, se for um revólver, é o estojo. E esse estojo é manuseado pela pessoa que vai municiar aquela arma, que vai alimentar aquela arma. Mas como o Lamerão falou, muitas vezes é uma superfície de contato muito pequena. E nem pode ter sido ele também que manuseou, que alimentou. Verdade. Ele pode ter pego... A pessoa que municiou, ele pode ter pego a arma já municiada, ele pode ter pego de alguém. Perfeito, exatamente. Então, assim, o fato de ter também uma impressão digital no estojo também não quer dizer que a gente pode afirmar o seguinte... É mais um indício. Não, digamos assim, que a gente tem os pontos suficientes. A gente pode falar o seguinte, a gente pode falar assim, que o dono dessa impressão digital em algum momento manuseou essa arma. Agora, que momento? Foi na hora do tiro? Também não dá pra dizer. É que nem fosse uma impressão... Vamos supor que achasse uma impressão completa, supostamente os autores saíram do carro e encostaram no vidro. Aí você descobre que 1 hora antes o carro passou no lava-jato, o cara foi limpar e botou o dedo dele lá. Não significa também que seja do autor só porque você encontrou a impressão. Sim. Então, a conclusão no caso é que tem uma impressão digital ali pertencente a fulano de tal, se tiver os pontos suficientes. Só que, e aí? Se esse fulano de tal tiver um álibi, porque ele pegou no carro em algum outro momento, não significa que tem. Então, esse é aquele ponto, né, que a gente pode voltar naquele ponto assim da perícia, né? A perícia ela tem que apontar a verdade real dos fatos. Não importa se tem gente influente pedindo uma resposta. Se você não tem essa resposta, você não vai dar uma resposta só por dar uma resposta. Às vezes não tem resposta. E foi o meu questionamento, né? Eu dei destaque. Já tem 5 anos. Por que até hoje não se sabe o autor da morte da Marielle? É muito tempo. Por quê? Qual o motivo? Essa é a resposta? Eventualmente não ausência de vestígios. Eu tô numa cabeça aqui, uma cabeça técnica, uma cabeça de local de crime. Isso, certo? Aí, na minha visão, entendendo esse local de crime, como perito criminal, uma dificuldade foi exatamente essa, certo? Agora tem as demais investigações policiais, que aí são outros motivos que fica complicado você afirmar o que teve de dificuldade aí. Mas como um perito criminal, a grande ponto de vista pericial, né? foi isso aí. A pequena quantidade de vestígios. Não, então, e foi o que o Rix falou. Por mais que tenha todo um clamor estatal e até da sociedade por essa resposta, se não tem um vestígio, a perícia não vai conseguir trazer luz a isso. O fato todo contato deixa uma marca. Isso é o princípio básico da criminalística. Mas às vezes essa marca não é suficiente. Sim, pelo negócio de contato. Isso, né, isso não é suficiente. Parece que na delação tem um cara que está preso, né? E aí na delação ele fala que ele faz a delação... não é confissão, né? Confissão é o próprio, né? Mas na delação ele fala que o Rony Lessa... É isso, mano, Walter? Lê a reportagem e atualiza a gente aí, já que é a notícia de hoje. Já tá tudo separado, não tá, mano? Como é que é? Fala aí. A Tassiane falou que a matéria mostrava lá que inclusive, esse houve caso a delação. É importante para as pessoas valorizarem mais as delações premiadas, né? Até outro dia tinha caído de descrédito, né? Agora voltou, né? Voltou, exato. Agora. Que depende de quem tá falando, né? E assim, e aí quem escuta isso, né? Parece que a gente não quer a verdade no caso. Pelo contrário, o que a gente quer é a verdade em todos os casos. Sim. E não descredibilizar uma ferramenta ou potencializar ela de acordo com o envolvido, né? Não Então, a delação ela é importante para trazer a verdade para qualquer caso. Sim. Aí não, na Lava Jato, num caso de corrupção, não serve. Eu sou super a favor, fiquei muito feliz com a notícia de hoje, mas infelizmente no passado não foi tão valorizada, né, as delações premiadas. Sim, com certeza. Complicado, né? Depende muito do momento, né? Fala, mano, volta. Realmente, houve a delação e o rapaz, né, ele explicou, segundo a notícia aqui, que como foi a dinâmica do crime. Então, isso, acredito que isso para a perícia é um ponto-chave, né?
para a perícia e para todo E todo o que caso. que é? O que ele explicou a dinâmica? É sigiloso, é sigilo. É sigilo? A imprensa não falou? Não, só tá falando... Exato, tá falando que foi delatado e ambos vão ser julgados e em sua delação o Elcio apontou uma outra pessoa envolvida, né? E explicou a dinâmica do crime. Só que essa dinâmica é assim, sigilosa. a reportagem ela é bem extensa. Pode ser, eu não sei que tipo Muito de dinâmica extensa. seria essa, mas pode ser que essa dinâmica venha pedir uma nova reprodução simulada. Sim, sim. Dependendo Então, porque a da reprodução... Aí a perícia volta Volta a agir. a É o que eu perícia falei, Não agir. sei né? se ele está falando uma dinâmica do local de crime em si ou uma dinâmica no sentido de mandante que mandou. Não sei. Porque assim, que nem eu falei, né, lá no começo, a reprodução simulada ela é feita em cima do que os participantes estão falando e depois vai ser confrontado com todo o conjunto probatório produzido ali no inquérito e na ação para ver se aquilo é ou não possível. E se vem à Vamos tona uma ver. nova prova, né, por uma delação, aí vai ter que novamente ser Essa analisado prova os tem que ser elementos. analisada. É isso? Não que necessariamente vai acontecer isso, mas é uma... dependendo do que ele esteja falando ali, da dinâmica em si, é muito provável que haja uma reprodução simulada se ele disse alguma coisa em relação ao local de crime, algo do tipo. A nossa amiga aqui, a Tassiane, ela disse, eu vi a reportagem, o cara entregou tudinho, nas palavras dela. Vai, mano, volta. Então, como eu falei, a reportagem é muito grande. Porém, antes de sair de casa, eu cheguei a ver, estava falando isso no jornal, onde o rapaz, né, ele narrou uma parte, né, a reportagem dizia que ele narrava a seguinte parte, né, que ele se preocupou, ele estava apenas dirigindo e ele se preocupou com os outros integrantes do carro. E a pessoa que fez os disparos falou que para ele seguir, que estava tranquilo. Aí aqui na reportagem diz que as horas, né, e que eles se evadiram para a casa da mãe do rapaz lá, que pediram táxi, e tem toda uma dinâmica, é muito mais extenso, então não tem como precisar aqui no podcast. Aí tem também que eles desovaram o carro para tentar esconder os indícios. O cara detalhou o dia ali, então, né? Isso, hora a hora. Tô entendendo né? que você tá falando, ele se preocupou com os outros integrantes do carro, é como se não tivesse a intenção de matar o motorista, que é o Anderson, né? Uhum. Deve ser esse ponto que o Mano Val tá tentando dizer pra gente ali. Tá, entendi. Os outros integrantes do carro da Carro da vítima, Entendi, né? entendi. Que o alvo é a Marielle, mas também tem uma outra morte, né? Então, na verdade, o cara tá tentando se livrar de uma outra condenação, Entendi, né? Que ali pode não ser. teve dolo. Sim. Mas fato é isso, né? Houve a reprodução simulada com as informações que se tinha até então, né? Agora surge, uma delação importante que vai trazer luz a esse caso, que já tem 5 anos, né, que eu dei esse destaque, e aí volta, provavelmente, nas próximas etapas, pode ser que o delegado, o juiz, né, nem mais delegado, Promotor, né, o né? juiz, o promotor, peça a reprodução. Ou até o advogado. Sim. Advogado, com certeza tem advogado contratado para assistir a acusação, né, a defesa, enfim. Vamos ver, né, o que vai acontecer. A perícia, isso também é legal falar, né, que a gente não faz as coisas de ofício. Tipo, fiquei sabendo disso, vamos lá fazer uma perícia? Você tem que ser provocado, isso aí. né? Então, assim, se pedirem, vai ser feito, né? Sim. E aí, para complementar aqui, a nossa amiga Tassiane, ela continua falando. Ela falou que na delação o cara fala que usou o silenciador, né? O supressor de ruído lá da metralhadora, e que o carro levou para uma favela e deram o fim para queimar. Bom, é isso, né? Como o crime, ele se preocupa com tudo, né? Afinal, foi planejado, né? Sim. E aí essa dificuldade para que a polícia chegue na investigação, aí a perícia não tem vestígio, não tem... Então, a explicação, né? 5 anos, né? Para quem quer a resposta, ou por uma parcela, parece que é falta de interesse da polícia, que é falta de competência. Mas não, você não tem os elementos, como é que você desenvolve? A gente trabalha, né? assim, não só nesse caso, né? Em todos os casos, né? A gente trabalha com o que é possível fazer, né? E com o que se tem, né? Tem uma evidência série da disso. Netflix muito interessante pro pessoal assistir. Chama-se Mistério Sem Solução. Uhum. Tudo caso dos Estados Unidos.
E você vai ver lá alguns casos que teve falhas, outros casos que não. Não, e E você vê nos são- Estados Unidos, nos Estados né? Unidos, tem FBI, casos que- né? O pessoal acha assim que a gente deve muito a outras polícias, né? Cara, com a quantidade de casos que a gente tem aqui, né? Com a quantidade de profissionais que a gente tem aqui, É só você pegar a a média. gente resolve muita coisa. A gente dá nó em pingo d'água.